Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer uma reflexão. Na verdade, eu vou me abrir para vocês, num sentido lógico da coisa. Vou demonstrar como que nós seres humanos é, maquinavelmente é, é quase que um retrato de nós mesmos. A partir de um retrato de nós mesmos, fomos desenvolvendo as nossas relações com a matéria e crescendo em vida, né? Nas repartições, principalmente o conteúdo lógico da matemática. Então, a começo de conversa, eu vou mostrar para vocês o elemento X primordial que nos é necessário para poder fazer esse entendimento dessa nossa desindividualização, né? O ser humano, a princípio, com o seu maquinário, foi desenvolvendo os maquinários que até então nos são convenientes, né, na vida. Convivemos com ele. Bom, então vocês devem estar vendo aí a minha tela. E esse é o elemento principal que a gente vai trabalhar, né? A mulher e o homem. Vocês podem ver aqui, né, que anatomicamente nós sermos indivíduos temos uma forma, né? Nós somos prestigiados por uma forma. Dentro dessa forma, a disposição de se envolver com a matéria foi criando adesão à observação tangente às forças que aderem essa forma em relação à matéria, e o que essa forma pode essencialmente gerenciar a adesão para com a matéria e as suas transformações, que frente a esse desenvolvimento lhe capacita não só a gerenciar e a transformar, mas também a superar, né? A desenvolver as superações. E aí, dito isso, fica claro pra gente que Deus fez tudo que a gente tem na criação. Deus fez. E o tempo não é uma decoração. O tempo é algo imaterial que para nós faz uma aliança, serve como de uma aliança, para mediar essas relações. Nós estamos, a partir desse envolvimento com o tudo que foi feito,
nós estamos revelando ou procurando revelar a Deus a partir das formas que saudamos e brincamos de viver, sorrindo a Deus a partir da semelhança que vai nos competindo saber. Que vão nos competindo saber a partir desse envolvimento com tudo que foi feito a partir de uma relação que tem tempo, e para o tempo esse entendimento que forma a partir do trabalho a matéria e todas as suas formas que vão sendo transformadas a partir da realização e a capacitação delas para pertencimento das inscrições que são feitas e que foram feitas a partir da ornamentação que a vida em sua natureza e os seus sorrisos, brincando pelo entendimento e a busca da razão de viver, né, de sentir, de se equilibrar, esticando a sua razão de sentir uma certa afinidade diferencial para com as relações que estabelece com a vida e as suas matérias coerentes, né? A partir de uma pauta que é ser filho do Criador e, como filho, servir, né? E servir convivendo com as formas de criação e as suas formas de servir também. Cada vez mais vendo o entendimento que vê a semelhança da vida, que grava sorriso de assimilação orgânica, para reestabelecer os comprimentos de sorrisos que a organização dos órgãos vestigia, né, a partir da repetição. Então, sorrir adoça o órgão em avivamento, e desse avivamento que é adoçado por esse engenho, chama o sangue que irriga sobre proporções e proporciona dessas proporções as afinidades que vão se tornando exatas para dessa vela que brinda o serviço sorrindo a partir da detecção de um servidor, né? E aí eu coloquei assim: Abner, filho do Criador, filho do Criador, de mudos, criados de mudos, né? Das mudas de realização. Criados de mudos seriam os nossos antepassados, né? Os nossos descendentes que foram criando as renovações de suas relações com o mundo e os parâmetros das afinidades que foram afinaladas a partir das realizações das suas mudanças para com essas relações. Então essa foi a introdução a essa reflexão de tudo, inclusive dessas nossas heranças de relacionar uns com os outros e dessa dinâmica que vai só se juntando no poder do ofício que é destacado entre os antepassados e que nos descarrega o presente. Então a gente vai falar de
e as gerências, né? O que seria inteligências? Tudo é inteligência, porque tudo vai interar as formas de da gente agir e gerenciar essas ações. Então vamos falar de nós. E para falar da gente, a gente precisa da comunicação, que é o elemento fundamental. E muitos de nós busca compreender da onde surgiu e como surgiu a comunicação. Bom, no exemplo esdrúxulo, quando para mim me formulam uma forma de pensar a esse respeito, eu coloco o desespero, a tônica e o movimento em ordenação. Então, para mim é muito sentido entender que fazendo uma descamação da comunicação, a comunicação primária parte da própria expressão orgânica. Primeiro, o homem começa a entender a comunicação do corpo com ele para com a sua ordenação, né? o seu sentimento interior. Então, para mim, essa é a primeira comunicação do homem. O homem comunicando consigo mesmo, a partir dessas ordens e desordens orgânicas que vão procurando a todo momento se ordenarem. Para isso estão a todo momento funcionando. A partir dessas condições orgânicas de comunicação consigo mesmo, para estabelecer a comunicação com outra pessoa, da mesma forma que se tem comunicando consigo mesmo a partir dessas operações orgânicas dos órgãos e sentindo esses órgãos e esses diferenciais na sua sistemática, punção, né, e razão, o homem começou a se comunicar com o outro com expressões, né? Expressões que é fácil de entender por semelhança, né? A raiva, quando a gente está sentindo dor, a gente não tem uma expressão assim. Então fica fácil quando a gente vê outra pessoa entender que ela está com raiva, mesmo sem ela descrever isso, mesmo se a gente não tiver um alfabeto, né? Voltando atrás no tempo, ou assim, ó, tipo fazendo assim, ó, fica fácil entender que você tá mandando alguém olhar para lá, né? Tá indicando alguma coisa a partir da semelhança, né? Porque se eu vejo alguém fazendo isso e faço o mesmo, o meu organismo indica em um conjunto de semelhança de aspiração a sintonia, né? A credificação a partir da sensação que os movimentos causam. Então a expressão é uma forma de diálogo também, né? Então a gente tem essa forma de diálogo, só que isso acabou que não foi sendo suficiente. E aí o ser humano quis conhecer cada vez mais, e para conhecer cada vez mais, ele começou a denotar uma certa um certo gerenciamento entre ele e o mundo e ele e os outros seres, né? E a partir disso foi crescendo em sociedade.
Só que essa costura de um órgão para com o outro não foi fácil e ainda nos é desafiador, por conta dos riscos e das todas os parâmetros que queremos formar além dos parâmetros que já existem e já são conhecidos. Além da dúvida que precede a muitos, né, sobre esses parâmetros. Então, falando sobre os expressionistas que dialogavam e faziam nessas expressões coerência, fica fácil ver que dentro das razões da expressão existe os limites das posições que o corpo pode fazer, né? O olho ele abre e ele tem vários limites de se abrir. A testa, a expressão que a testa faz em conjunto com o olho, tem vários níveis, né? E isso é medida, pessoal. A boca ela tem vários sentidos, né? E aí tudo isso foi sendo desenvolvido, né? Foi sendo observado e foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Inclusive o gestuário oral. Mas a gente ainda vai chegar lá. Porque para falar do alfabeto a gente tem que fazer algumas relações orais, com certeza. E toda essa robustez oral que a gente tem como parâmetro de alfabeto e a fonética, ela parte de um trabalho progressivo, né, de há muito tempo já. E de todas essas observações, esses tragares em conjunto com ferramentas, né, de medida. E quais vocês acham que são as primeiras ferramentas de medida? Ora, as primeiras ferramentas de medida são são as mãos, são todos os elos que nós temos. Porque por fixarem e darem a exatidão para os sentidos, né? A gente consegue ter uma certa exatidão, uma certa afinação com a relação que nos admite molecularmente uma memória, né? Um destaque de sorrir frente a essas instruções e esse diferencial orgânico que causa essa relação. E tudo isso foi sendo observado e pontuado e costurado a partir da prática, que a prática costura esse adoçamento, que é se sorrir e chamar sangue para para fazer umas reclamações, né, das reclamações que são feitas no organismo a partir dos treinos. Então eu gostaria que vocês observassem bem as suas mãos. Suas mãos, elas são ótimos instrumentos matemáticos. Aliás, elas são a matemática do organismo e se expressando para sua transformação em vida, né, e a sua capacitação. A gente tem na vida 10 números. E todos esses 10 números, eles são objeto de medida, né? Dependendo da posição que eles ocupam, um vai escalando o outro a partir de um processo de uma crescente. Então, você tem uma crescente de um menor para o maior, certo? E assim sucessivamente. Todas essas ferramentas do menor para o maior
formam escadas, né, até que você consiga chegar no mais alto. E ao mesmo tempo existe uma relação de posição e uma relação de estatura, né? E tudo é observado. O que você usa mais, ele se torna mais forte em relação aos que você usa menos, por conta da instrumentação orgânica, que é exata frente às suas relações, às suas escolhas de se relacionar com as matérias. E aí, dentro desse poder todo que te permite agarrar, aderir e se transformar frente a essa gestão, essa interação de gerenciar as suas relações com as matérias em vida, né, fazendo várias coisas. Esses instrumentos também são pontas indicativas, né? Você tem, se você fizer relações assim, ó, de modelo, você vai ver que elas mimetizam órgãos, né? Elas conseguem abrir, fechar, fazer medidas, se costurarem, fazerem engrenagens, né? A partir dessa montagem, ó, como se fosse uma engrenagem trabalhando. E aí tem toda essa observação, ó. Se você for destacando alguns em função dos outros, você vai ver que uns se distanciam mais, outros se distanciam menos. Eles juntos, você pode fazer essas relações com mais ou menos união. Você pode destacar partes, né? Fazer quadrados. Tudo isso são peças que vão ordenar lógicas na nossa vida, porque a gente parte de um individualismo para um desindividualismo, se tornar cada vez mais associativo. E nessa associação, cada vez mais servir e brindar ao Criador. Mas aí a gente vai chegar lá. Vamos voltar à apresentação. E aí eu quero que vocês observam, né, que a gente tem o esqueleto, né, que é como se fosse a nossa moldura. E dentro desse molde a gente vai inteirando com todos os elementos, né, fazendo um certo conjunto. E esse conjunto, ele vai se tornar uma fábrica, uma organização que precisa de todos esses componentes para funcionar bem, né, na integral. E dentro dessas ferramentas, voltando para o lado do diálogo, para você trabalhar esse órgão que permite, junto desse, o órgão, o sistema respiratório, que juntamente com o sistema esquelético, além do sistema cardiovascular, que irriga e proporciona força para impulsionar as partículas e funcionarem, né? Mais o sistema muscular, que ajuda todo esse processo, inclusive a afinação do quanto você vai usar o músculo para estirar a boca para falar. Tudo isso foi uma transformação incrível que o ser humano, a partir dos nossos antepassados, passar para frente todas essas comemorações de
de desafiar a vida e todas as criações se reinventando e sorrindo ao Criador, né, a partir desse serviço, dessa brincadeira, fez com que nós nos tornássemos cada vez mais ricos a partir desses riscos de viver e brincar com a natureza da vida, né? E tudo isso é desafiador e ao mesmo tempo emocionante, porque se voltarmos atrás e dentro de um contraste analisarmos, a gente descobre que a gente está muito longe, só que existe muito caminho ainda pela frente para percorrer. E aí, nessa visualização, eu trouxe aqui uma tarefa, né, para a gente nesse vídeo. O alfabeto comendo como você desacostumou a comer. O alfabeto no ensino médio, ele é ensinado para a gente, ele é ensinado de uma forma muito mecânica, muito mecanicista, né? Você tem lhe falam sobre o A, o B, te ensinam a gravar, te ensinam a ler e a interpretar as palavras. Só que como se a gente não tivesse um tempo hábil para poder apreciar cada uma delas, né? Ou como se a gente não estivesse preparado ainda. De fato, a gente nunca está preparado para nada. A gente sempre está treinando o preparo para poder entender e remediar se a gente está preparado ou não na hora que a gente está realizando algo. Isso sempre, o organismo está nesse estado de autoexagero para poder se organizar, se auto-organizar e se auto-sentir para fazer as regulações, né? Então, se a gente, a separação dos arcos fonéticos derivam ilusivos combinados com os sentidos para exprimirem combinações físico-químicas, também sinonimicamente diagonizadas com a alquimia. Esse parágrafo para nós revela o quanto esse trabalho de afinar o organismo a soar essas palavras, soando elas a partir dos arcos reflexos dos músculos de todos os órgãos envolvidos, de forma ilusiva o sentido das letras que pulsionam a partir desses estados que exprimem o corpo nessas combinações físico-químicas, a representação quase do envolvimento que alguém arca ao dizer, atravessando da imaterialidade que tem no ser que fala para a matéria, né? Ou transportando essa imaterialidade para uma matéria, a fim de que essa imaterialidade entre e faça o mesmo trajeto que sinonimicamente sintonia de forma diagonizada
o organismo que escuta essas combinações fonéticas, que a gente pode até falar sobre a alquimia, que exerce esse treino, esse trabalho alfabético da comunicação. Um olhar imaterial para esse processado de costumes dialogados, né? Uma vez que o homem ele busca da matéria um sentido para dialogar, ele precisa de transportar essa matéria para o imaterial. Mas como fazer isso de forma perfeita? De forma perfeita, assim, de forma que vai acondicionar sentido. Ora, a gente tem a mimetização. E como a gente tem um ser e todas as divisões suas de ser para com uma matéria e o produto dela, todas as palavras, todo o conjunto alfabético deve caber e encaixar nessa dimensão, nesse conjunto. Entende? Para promover o diálogo e ser eficiente a todos os elementos vivos. Então a gente já sabe que nesse quadro pintado pela humanidade, é eficiente o alfabeto ser conseguir montar todas essas peças. Ele precisa de montar o homem, ele precisa de montar essa relação do homem com a matéria e de montar o produto dela. Então, dentro desse quadro, a gente tem esse sistema. E sistemas são fechados, né? A gente considera o fechamento para poder acondicionar um sistema. E se abrirmos esse sistema, podemos interpretá-lo, e caso ele esteja com algum defeito ou precisando de alguma melhoria, o ajustá-lo daquilo que ele se ajusta a ajudar-nos a justificar entre a organização. Porque foi criado, né, esse criado que a partir do mudo foi falando, a partir disso aqui, ó, do mudo foi falando, ele conseguiu pelos ajustes dessas relações aqui, ó, do homem com a matéria. E isso vai sendo justificado pela organização que os produtos fazem. A alocação, né, desses sistemas sinteticamente no organismo dos indivíduos que utilizam esse produto designificada em convívio, complemento, prateleira, rima, né? Então, esses produtos eles vão sendo permanecidos a partir dos designs e do quanto eles ficam, né? Eles permanecem no nosso convívio, nos complementando nas nossas prateleiras de rimas que nós utilizamos dos produtos para associar e aprendermos cada vez mais a dialogarmos, a
descosturar ou costurar novos produtos para poder oralmente, né, foneticamente falar e às vezes até prender, né, na prateleira da rima que consegue imaterializar e, quando muito, gerenciar uma certa alquimia que é relacionada ao dígito do nome, que é imaterializado pela rima e pelas combinações, né, dessas fonéticas que ilusivam, a partir desses combinados, as nossas reações orgânicas. Viu como a energia mecânica consegue ser comida, né? Ser transmitida e recarregar a gente, né? Bom, comprove-se pela fé, ou a fé reacionada que em mente cresce a partir de tom, um monte em incidente e idade, molde para viver juntando esses produtos e assim viver e realizar a vida, né? Passar pela vida, se comportar na vida. Nessas separações dos conhecimentos que você consegue adquirir dessas interpretações. Então, o sempre de uma quantificação operacional nos revela, desmontando um espelho de nossa anatomiforma. Então, se a gente tem sempre a gente tem essa forma, nós seres individualizados, para desindividualizar o ser, a gente precisa de estudá-lo e todas as formas, né? Então, o sempre de uma quantificação operacional, o sempre dessa peça, nos revela, a partir da desmontagem dela, um espelho de nossa anatomiforma, né? Então a gente tem a nossa anatomia, a nossa forma e o porquê que a gente precisa dessa forma para viver. Então as questões surgem daí, desse desmonte, e se perguntando como eu posso melhorar e por que minha forma é assim, por que eu tenho fome, né? Por que meu organismo... Então isso vai tudo perguntando, e essa pergunta vai gerando aderência e vai, a partir dessas aderências, gerando um certo equilíbrio para poder continuar vivendo, né? Respondendo essas perguntas. E por que a servir? Se você tem uma maquete de si mesmo e se pergunta, você consegue olhar de cima. O olhar de cima consegue te permite ver ângulos diferenciais do que você olharia normalmente. E porque a servir e cobrir em nós a semente, porque a servir e cobrir em nós. Porque todas essas peças que são montadas e desmontadas são porque nos servem, né? Você tem o estômago, os rins. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui é como se fosse a maquete.
você tem o sistema imunológico, e aí tudo isso faz coopera com o nosso descobrimento, a essas perguntas e essas montagens, né? Montagens de vontades, de se perguntar e de buscar respostas, para se equilibrar e gerar aderência nesse projeto e processo de viver. Então, assim, por que servir e cobrir em nós todas essas peças? A semente e veja se tiver feliz para tanto, mas e para você conseguir ver se você tiver uma fé ou uma certa felicidade para tanto, escavar e a partir dessa escavação assemelhar todas essas sementes que nos encobrem e nos servem de guia para poder fazer dessa guia mais aderência na vida e pesquisá-la, né? E entendê-la. A partir da nossa vida, todas as vidas, porque parte de um individualismo para um desindividualismo. Mas é provável que as letras reúnem as peças desse encanto. É necessário. Brinde e brilhe disso se quiser, né? Então eu tô afirmando aqui, para você brindar e brilhar disso se você quiser ver dessa forma, a partir da simbologia. Performar, né? O convite é esse, você conseguir gerenciar e performar a sua visão para se encantar desse reflexo de blocos que são montados e montam as peças e a partir das peças fabricam peças dentro de 24 desses 24 blocos, dessas 24 letras desse alfabeto, de estimativar a ação, né, fazer uma estimativa da ação que está operacionando, que vai servir como peça, como retrato, que guardamos, recorrer e rimar em nós o encaixe de performar a visualização entre os ângulos do ajuste da noção soldada. Então a gente tem as letras que são blocos e a gente vai soldando ela, e a gente precisa de um nível de noção que elas servem para soldar e entender dessas soldas as rimas, né, e os impulsos que elas fazem no organismo, nesse ser, porque a gente precisa de preocupar principalmente com a saúde, a mediação dessas combinações prescindivelmente busca inspiração nisso. Então, assim, sugiro que peguem suas ferramentas aí de decomposição. Aquilo que você organiza dentro de você para poder fazer perguntas que vão além da nossa cognição, né? Aquilo que faz você abrir a sacola da forma que ela pede para ser aberta, né? Sobre a gestão, aquilo que permite você não ser selvagem, né? Os freios, as ferramentas de decomposição que você tem para se engaixarem a um novo extrato do trato que dão significado, porque há de vir
e reter e esticar a noção, respeitando a cordialidade e desumidificando a semeadura de um projeto que quer soar a verdade da natureza, uniformizando o tom, a aparência, o trabalho, o sacrifício, a medida, o encaixe sobre os absolutos e sentidos das referências que às vezes só chegam tarde na cobertura da ciência de vermos e dobrarmos os joelhos ao ver das consequências da beleza que vivemos e consolamos vida ao saber na irrigação, controle do clima, as frações de algo que nos incide eloquência, objetificar vestigiando programa de profissionar para profissionar em nós ao agrado de servir quando frutes vertigiardo em mim a moldura que madura o sabor que você precisa sentir. Esse parágrafo ficou grande, né? E tem muitos erros, mas o que eles pedem é que a partir desse entendimento de saudar o nosso diálogo e o equilíbrio que a gente dá com mais atenção, você vai conseguir vestigiar mais ângulos do sacrifício que foi feito e que nos é servido nas eloquências, e a partir disso você vai conseguir fazer irrigações e cerebelações mais orgânicas, né? mais decentes, né? Se caso fizeres. Amador desenvolvedor do hoje, né? És você. Com muita rompistas que enxuga os seus sentimentos e os torço na toalha que gargalha sobre o sol que evapora os momentos surpresas que expedem em sua receita o desapreço para pegar o preço e soldar os conjuntos oficiais. Bom, atento às semelhanças. Então, nessa introdução, né, o primeiro ponto é se atentar às semelhanças. É assim que você se veste e se olha no espelho e faz esses processos de comparação. E é assim que você se permite gostar mais ou não gostar mais de você ou de algo, né? Se debruçando a atenção que ele recomenda, né? E quando ele não recomenda e você, às vezes você pode recomendar por ele e se tornar até mesmo um doutor desse expediente. Então, quanto às letras, nós vamos pedir uma certa atenção quanto a aquelas lembranças, né, do ponto à reta, da reta à curva e a quantidade de pontos que a escala permite diferenciar. Eu esqueci de colocar aqui a geometria, os ângulos de uma peça geométrica, de uma forma, da aparência e da desprevisão apressada, né? Atenção à aparência e da desprevisão apressada. Porque geralmente o nosso cérebro ele trabalha na previsão do que a gente já
já prevê num automatismo. Então eu peço que você desligue essa desprevisão que lhe apressa, inclusive, a ler as coisas. E atenção à permissão imagerética, que é a permissão que vai permitir você imaginar e reger essa imaginação na sua ética. Descomprimidificado, né? Por quê? Porque a sua ética ela comprime e já está muito ligada às identidades que são ficadas nesse percurso de gerenciar entendimento. Então eu peço que você descomprimidifique essa imagerética pela fermentação rápida de mastigar o mundo de uma vez, né? Às vezes os nossos impulsos, né? A pouca coleção de impulsos que a gente tem faz com que a gente procure sempre fazer as coisas rápidas, né? Mastigar, escutar, ler, assistir, falar. E o que está fora desse ritmo, para nós, né, para o nosso cérebro, ele inaugura uma sentenciação de erro, né? Porque a pressão cai e a gente não consegue se controlar com a pressão baixa. Então, nesse programa, nesse treinamento, é necessário que você se permita aprender a se controlar numa pressão menor. Isso vai causar um diferencial em você, mas isso vai te permitir enxergar outras coisas, né? Outras naturezas que estão que estão na sua natureza, porém você age pulando elas. Desacelerando a particularidade dos atalhos que são decibalizados a sua ritmania de correr, principalmente correr à letra, pulando como coelho, roubando o segredo da terra, né? Sirva-se o repertório de conhecimentos da minha atravessura levada à sua messiânica tristeza de tratar a mesa como objeto de particular e revirar as voltas das frequências que freguesiam e ficam te mordendo em cinto de aperto nas vírgulas que deliberam os nervos se enraizarem ao sistema nervoso, e para que não grites ao todo, gritas na comida o biotom tônico, né? Você grita na comida, grita na expressão, como falei. Às vezes sentamos à mesa e estamos ritmalizados em uma certa velocidade, né? Isso vai da empatia com o ambiente e com a pressão interior. E aí, às vezes, a televisão tá ligada e ela faz um diferencial. Às vezes chega alguém e faz um diferencial. Às vezes você tá com um órgão corrompido, né? Doente por uma patologia, e isso faz um diferencial. Ou cai ou aumenta a pressão, né? E toda a natureza, todas as formas, todas as relações do homem com a natureza expedem atenção. E a atenção que ela expede vai de encontro com a performance que você vai interar-se e gerenciar-se frente a ela. Inclusive o alimento.
porque o alimento ele promulga nos nossos organismos sensitivos destaques e inclusive na razão que emerge eles a camadas mais íntimas que são aguçadas com muito treino, né? Porque a repetição do alimento é muita. Tudo que a gente repete muito facilita a adesão do extrato para com a sensação nervosa, né? E porque existe um destaque, fendas que são organicamente sintetificadas para poder receber. E assim, é igual massinha mesmo, né? Toda área que você trabalha de forma massiva, o organismo transforma em uma certa adesão, numa certa adesão para qualificar e se tornar expert em se relacionar com ela. Olha, a água, principalmente a água, a gente tem uma relação muito íntima com a água. E às vezes a gente perde a sintonia fácil dessa emoção do quanto ela é importante pro organismo. E cá pra nós, a água é a melhor e o melhor médico, a melhor médica pro seu organismo. Mas assim, voltando ao assunto, então, atento às semelhanças, né? E aí, utilitários de quadros, triângulos e arcos, além dos sitemir-terficado, né? Sitemir, se você, seu organismo temer, você conseguir gerenciar a aderência para ficar, até conseguir retenção, né? Se tipo assim, se o seu organismo tá mandando você ir, né, por conta de um temor, do temir, você tente se organizar a ficar, porque é nesse processo que está fazendo a organização muscular para você conseguir suporte, para poder atravessar aquilo que você não está conseguindo. O atento, né? Tipo assim, você vai cometer um atentado, só que você não está conseguindo, né? Você vai matar, é como se fosse matar o ser que existe em você e que ele já é acostumado a fazer a leitura das coisas de uma certa forma. E nesse atentado você vai se matar e vai se obrigar a ver as coisas de uma outra forma, né? Então você vai se formar. E para você se formar, você precisa de matar o ser que está formado, para nascer o ser que vai formar, né? A aliança com essa. Então, às vezes, esse é um processo muito difícil a muitas pessoas, porque elas não acreditam na outra vida, só nessa vida. Só que essa outra vida faz parte dessa vida, entendeu? Só que é como se você matasse um costume, né? E aí, às vezes a gente se apega tanto a um costume, principalmente porque é passado, a gente, no nosso subconsciente, a gente acredita que esse costume foi passado de pai para filho, e que tem uma relação íntima com o Criador, e tem toda uma certa razão nervosa, né, de relação com isso, que você não consegue se matar para poder atravessar essa forma e formar outra forma de ver e se atentar às coisas.
Só que é isso que é preciso, principalmente para as pessoas que precisam de mudar hábitos, costumes, por exemplo, largar alguma dependência. Pra você, a única forma de você largar uma dependência, vamos supor uma dependência a álcool, é você matando o ser que nasceu em você dessa dependência. E aí muitas pessoas sofrem abstinência por conta do luto, né? É aquela você conseguir matar a si mesmo, né? Se é como se fosse um suicídio necessário. É matar um costume que há em você. Só que aí às vezes, muitas das vezes as pessoas não têm coragem para fazer isso, ou não tem ou não se interam nesse gerenciamento, né? Ou não se interam nesse gerenciamento desse elemento aqui, ó, do I. Porque dói, sabe? Dói matar-se. É como se fosse atirar-se à vida que você costuma para poder fazer uma outra vida. Pá! Sai bala, né? Sai aquilo que fica te abalando. Mas aí a gente vai chegar lá. Ah, e outra coisa que a gente precisa de ficar atento é aos símbolos. Pessoal, nada vem do nada e é do nada que sabe. Todos os símbolos que a gente tem na vida mimetizam algo, significam algo, servem para gerenciar e às vezes esconder ou facilitar a visão de algo, né, que vai pedir disso. Vejam os dedos e os números, vejam as engrenagens e o 8. A combinação do movimento excludente revela 7. Isso aqui eu vou precisar de mostrar bem para vocês, porque não é fácil de ver. Então a gente tem 10 dedos. Vamos ver o que vamos procurar. 10 dedos, certo?